Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, bem-vindos à aula número 2 de fatos jurídicos, do nosso semestre. Na aula número 1, a gente trouxe um aspecto introdutório, a gente falou o que são fatos do mundo dos fatos, que são fatos do mundo do direito. A gente disse que os fatos do mundo do direito, eles integram aquela categoria chamada de fatos jurídicos. E a gente disse também que o fato jurídico é tudo aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. E aí, para que a gente pudesse bem perceber quando acontece um fato jurídico, eu disse, olha, a gente precisa conhecer o fenômeno do nascimento, da modificação ou da extinção de direitos. Aí vocês vão me dizer, mas professor, nascimento, modificação ou extinção de direitos ou de relações jurídicas, né? Porque você acabou de dar um conceito de fato jurídico, dizendo que o fato jurídico é tudo aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. E agora você está falando que a gente precisa saber como é que é o fenômeno do nascimento, da modificação, da extinção de direitos. Por quê? Isso eu também já disse, né? Nos nossos outros encontros, né? Eu disse o seguinte, olha, não tem muito problema falar uma coisa ou outra, por quê? Porque na realidade o fato jurídico, sim, é aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Só que dentro da relação jurídica, o sujeito ativo e o sujeito passivo, eles exercem um frente ao outro direitos e deveres. Então, sendo modificado ou sendo extinta relações jurídicas, haverá nascimentos, modificações ou extinção de direitos também dentro dela. Então, não tem muito problema falar uma coisa pela outra, tá bom? Bom, mas é importante você identificar quando nasce um direito, quando se modifica um direito, quando é extinto um direito. Porque, eu dizia isso na aula passada também, nasceu um direito, ou se modificou, ou foi extinto aqui, se eu voltar um pouquinho na linha, né, do tempo, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui eu vou encontrar um fato jurídico que ensejou esse nascimento, essa modificação ou essa extinção de direitos. Ok, minha gente? E aí, nós avançamos e falamos sobre nascimento de direitos e sobre aquisição de direitos, né? A gente viu que o nascimento do direito era o nascimento do direito em si, né? E a aquisição é quando alguém se torna titular desse direito nascido, né? E essa aquisição ela pode ser originária, né? E quando ela for originária, ela vai coincidir com o nascimento. E eu dizia que na aquisição originária, é interessante você notar, que ela acontece quando o direito é adquirido por si só. Quando o direito ele é transferido para alguém, essa aquisição ela é derivada. Né? E a vantagem de uma aquisição originária é que você adquire o bem sem as vicissitudes do passado. Você acaba adquirindo o direito de forma livre e desembaraçada, né? Quando essa aquisição é originária. Quando essa aquisição ela é derivada, aí você pega o bem do jeito que ele vier. Se ele vier livre e desembaraçado, tanto melhor, mas se não, você vai adquirir o bem com alguma restrição. Né? Bom, falamos que a aquisição derivada ela pode ser translatícia ou constitutiva e temos exemplos sobre isso. Lembrando a vocês que nos nossos encontros ao vivo, vocês terão plena liberdade de perguntar o que vocês quiserem, tá? E eu vou inaugurar esses encontros fazendo um resumo do que foi visto e do que está por vir, né? O que está para ser visto, né? Depende muito da dinâmica da aula, mas eu vou fazer um resumo teórico sobre as matérias estudadas, né? E a partir deste resumo, eu tenho certeza que as dúvidas vão borbulhar na cabeça de vocês, né? E vocês vão acabar formulando e apresentando essas dúvidas na aula, tá? E vão complementar este material didático que está sendo disponibilizado para vocês por meio das aulas gravadas e também por meio de material escrito de estudo, tá? Bom, feita esta breve introdução nessa nossa aula número 2, avancemos, né? E vamos falar aqui sobre o que?
modificações de direitos. Tá? A modificação de direitos, gente, o nome já é bem explicativo, né? O direito em si, ele é alterado. Mas aqui eu já começo a falar de modificações subjetivas. É porque eu tenho tanto modificações subjetivas quanto modificações objetivas, tá certo? E nas modificações subjetivas, o que se altera no direito são os seus polos, são os seus sujeitos. Daí o nome de modificação subjetiva. Então, voltando àquele primeiro exemplo da aula passada, né? O Rogério, ele encontra uma concha na praia. Ele se apodera desta concha. O fenômeno que nós damos, o nome que nós damos a esse fenômeno é ocupação, aquele que se assenhorear de coisa móvel sem dono, para logo lhe adquirir o domínio, se esta ocupação não for vedada por lei. Né? Bom, gente, vejam só. Né? Aí o Rogério pega aquela concha, ele ocupou, ele virou dono, nasceu o direito de propriedade aqui, e eu vou doar aquela concha para o João Artesão. Tá? O João Artesão, ele recebeu aquela concha e vai fazer lá o seu adorno com esta concha. Tá, minha gente, olha só que interessante. Olha só que interessante. O direito nasceu? Não, o direito já tinha nascido antes. O direito não nasceu com a entrega da concha. O direito nasceu quando o Rogério pegou aquela concha na praia. Quando o Rogério entrega a concha para o João Artesão, na realidade houve uma modificação do direito. Aquele direito de propriedade agora, ele tem um sujeito diferente. O sujeito já não é mais o Rogério, o sujeito é João Artesão. O nome dessa modificação, em que o direito em si ele foi alterado, embora ele já tenha nascido, ele foi alterado ao longo da sua existência. O nome dessa modificação é uma modificação subjetiva. Então, aqui no nosso roteiro, nós dizemos que dá-se a modificação subjetiva quando o direito é transferido para outra pessoa. E aqui eu continuo, dentro daquela explicação que nós já tínhamos visto, né? De que quando eu falo sobre modificação, estou tratando do direito em si. Porque em relação aos sujeitos, o que houve foi uma aquisição derivada pelo João Artesão e uma perda do direito de propriedade pelo Rogério, tá certo? Então, esta perda pelo Rogério é seguida pela aquisição pelo João Artesão, isto nos leva a uma modificação subjetiva do direito em si. Rogério perde, João adquire, tá certo? Então, fiquem bem atentos a esta nomenclatura que não me parece capaz de oferecer grandes problemas para a sua exata compreensão. Bom, mas vamos lá. Então, é por isso que no nosso roteiro está dito que nesta hipótese, né, analisa-se o direito em si, pois quanto ao antigo sujeito houve perda e quanto ao novo aquisição derivada. Há direitos que não se sujeitam à transmissão. Isso é interessante, gente. Nem todo direito ele pode experimentar, nem todo direito vai experimentar essa possibilidade de modificação subjetiva. Há direitos que são intransmissíveis. Né? Exemplo deles, um direito que é intransmissível, eu chamo de direito personalíssimo. O direito personalíssimo ele não pode ser transferido para outra pessoa. Não confundam direito personalíssimo com direito de personalidade, tá? O direito personalíssimo é aquele que não será transmitido. Ele pode ser apenas de uma pessoa. O direito de personalidade é aquele sem o qual a própria personalidade perde o sentido, como a vida, como a liberdade, como a honra, são direitos de personalidade. Agora, vejam que coisa interessante. Os direitos de personalidade, eles são personalíssimos. Mas nem todos os direitos personalíssimos são direitos de personalidade. Professor, então você está dizendo que existem direitos personalíssimos que não são direitos de personalidade? Estou. Vejam vocês o usufruto.
O usufruto é um direito de cunho patrimonial, né, por meio do qual o titular ele tem a faculdade de usar e fruir de um bem alheio. E o artigo 1393 do Código Civil, ele diz que este direito ele não pode ser transferido, ele é intransmissível. Então o usufruto ele não vai experimentar este fenômeno da modificação subjetiva, porque ele é um direito intransmissível, ele é um direito personalíssimo. Mas, mesmo assim, eu posso perguntar, sendo o usufruto um direito personalíssimo, significa dizer que ele é um direito de personalidade? Resposta, não. O usufruto não é um direito de personalidade, que ele não diz respeito à existência da pessoa em si ou dos valores dignos que justificam a proteção à personalidade, como honra, liberdade, né, integridade física, coisas que o valham. Tá certo, gente? Então, há direitos que não se sujeitam à transmissão, os chamados direitos personalíssimos. Outras modificações subjetivas podem ser a multiplicação de sujeitos ou a concentração. E aqui os exemplos ficam bem simples. Por exemplo, Rogério, sozinho, vai vender o seu apartamento para o casal João e Maria. Tá? Então houve aqui uma multiplicação de sujeitos. Né? Ou Rogério, Deus me livre, falece e seus 3 filhos herdam o seu apartamento. O que é que houve aqui em relação aos sujeitos? Houve uma modificação subjetiva, né? Por multiplicação, inclusive. Aumentou o número de sujeitos titulares. Né? Mas pode haver o contrário, pode haver uma modificação subjetiva por concentração. Exemplo, o pai e a mãe morrem num acidente, né? E todo aquele patrimônio comum ao casal, ele é herdado pelo filho único que esse casal tem. Houve modificação subjetiva? Houve, mas houve uma modificação subjetiva por concentração. Tá? Beleza, vamos lá? Agora, preste atenção. Tudo que eu estou falando com o objetivo primário de que vocês sejam capazes de identificar quando houve uma modificação subjetiva. Porque quando vocês baterem o olho e falarem assim, caramba, houve uma modificação subjetiva. Se houve uma modificação subjetiva é porque antes aconteceu o quê? Um fato jurídico. Tá? É isso que eu quero que vocês compreendam. Tá? Bom, gente, então vamos lá. Modificações objetivas. As modificações objetivas, elas podem ser qualitativas, como ocorre no recebimento de aluguéis, por meio de títulos pró-soluto, que representam a quitação da obrigação primitiva, restando apenas o direito de cobrar os títulos. Gente, pausa aqui. Quando eu li isso aqui do roteiro, quando vocês leem isso do roteiro, vocês devem falar assim, caramba, não entendi nada. Né? Claro, vocês estão no segundo semestre. Né? Agora, por que eu dei um exemplo tão complicado desse? É porque eu extraí esse exemplo de um texto que é maravilhoso, que é o texto do professor Caio Mário. Então o texto em si ele é bom, só que ele traz alguns exemplos que a gente não vê mais tanto na prática. Tá? Essa história do título pró-soluto, que é assim chamado, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, só para vocês entenderem que ele não é muito usado e por que ele seria uma modificação objetiva. Tá? O título ele é pró-soluto quando a entrega do título em si representa a quitação da obrigação. O professor, me explica melhor isso que eu não entendi nada. Então vamos lá. Eu tenho um contrato de locação com um indivíduo, tá certo? Aí, neste contrato de locação com aquele indivíduo, está dito o seguinte, ó, o aluguel poderá ser pago por cartão de crédito, dinheiro, cheque, etc. Tá? Beleza. Aí, pensem na seguinte hipótese que é a regra geral. Eu estou morando de aluguel no apartamento. Eu vou ao proprietário do apartamento e entrego um cheque. Quitei o aluguel? Quitei a dívida? Paguei tudo? Resposta, não quitou a dívida de aluguel. E aí eu posso dizer para vocês, por que não quitou? Porque a entrega do cheque, simplesmente a entrega do cheque, não é a quitação da dívida locatícia. Quando é que eu vou
quitar aquele aluguel? Eu vou quitar aquele aluguel quando este cheque for compensado no banco e o dinheiro sair da minha conta e cair na conta do proprietário. Só aí aquela dívida de aluguel estará quitada. Beleza? Não é assim que funciona o mundo real, gente? É assim que funciona o mundo real. Agora, vamos pensar num título pró-soluto, tá? O título pró-soluto é assim: a simples entrega do cheque já quita a obrigação. Não precisa que esse cheque tenha fundos, não precisa que este cheque tenha sido... que o dinheiro tenha saído da minha conta, tenha caído na conta do proprietário. A simples entrega do cheque já quitou a dívida locatícia. Aí você vai falar assim, mas Rogério, quando é que eu vou saber se é um caso ou se é o outro? Quando é que eu vou saber se é um título pró-soluto ou não? Resposta: o título pró-soluto ele é a exceção e ele tem que ser colocado no contrato expressamente como um título pró-soluto. Por quê? Porque no silêncio, se eu só falar que o aluguel pode ser pago por cheque, no silêncio, a simples entrega desse cheque não quitará a dívida. Esse cheque precisará ser compensado e o dinheiro tem que sair da minha conta e cair na conta do proprietário. Só aí haverá quitação. Mas se for assim, isto não é um título pró-soluto. O título pró-soluto, repito, é aquele que a simples entrega do cheque já quita a obrigação. Que é um negócio meio de maluco, vamos combinar aqui entre a gente. Como é que eu vou chegar e vou falar assim, tá aqui o cheque, tá quitado. E se o cheque não tiver fundo, gente? Aí você vai falar assim, mas como é que faz para que um cheque vire um título pró-soluto? Tem que estar expresso no contrato. Então, no meu contrato de locação, se o cheque for um título pró-soluto, no meu contrato de locação vai ter que estar escrito assim: a dívida de aluguel será quitada com a simples entrega do cheque. Tá. Bom, entreguei o cheque, quitei o aluguel. Eu posso ser despejado? Não. E se o cheque tiver sem fundo? Aí o cara vai cobrar só o cheque sem fundo, mas ele não pode me despejar, porque eu paguei o aluguel com a simples entrega do título. Agora, entenderam? Isso aí desse jeito é que o título, que o cheque vai ser um título pró-soluto. Vão e voltem quantas vezes necessárias, mas mais do que isso, me perguntem na aula, tá? Sobre essa história do título pró-soluto. Tá? Agora, por que o professor Caio Mário ele coloca no texto dele essa história do título pró-soluto como um exemplo de modificação objetiva? Tá? É pelo seguinte, gente, é porque a dívida, vamos pensar nesse exemplo do aluguel, tá? A dívida do Rogério em relação ao proprietário do imóvel era uma dívida locatícia, era uma dívida de aluguel. Mas um fato transformou a natureza dessa dívida. Ela deixou de ser a dívida de aluguel, porque eu entreguei o cheque, e ela passou a ser a dívida do cheque em si. Porque, repito, isto apenas se o contrato disser que é a simples entrega do cheque quitará a dívida. No silêncio, o que quita a alocação, a dívida locatícia, é a transferência do dinheiro da minha conta corrente para a conta corrente do proprietário. Mas se no contrato estiver escrito que a simples entrega do cheque representará a quitação da obrigação locatícia, este cheque passa a ser o que chamamos de um título pró-soluto, sendo a sua entrega suficiente para quitar o débito originário. Mas não só para quitar o débito originário, para transformar esse débito. Por quê? Porque a dívida deixará de ser uma dívida de aluguel e passará a ser a dívida de um cheque. Tá? E se o cheque não tiver fundos, eu poderei ser despejado. Se o título for pró-soluto, contratualmente estabelecido como um título pró-soluto? Resposta: não. Porque se contratualmente estiver dito que o cheque é um título pró-soluto, a sua entrega quitou o aluguel.
mas ele mudou a natureza da dívida. Eu continuo sendo um devedor, só que agora eu não sou mais devedor de aluguel, eu sou o devedor do cheque. E quando é que essa dívida vai ser quitada? Quando o dinheiro sair da minha conta e cair na conta do proprietário. Ah, professor, mas aí deu na mesma. Não deu na mesma. Porque quando eu devo aluguel, além do proprietário poder me cobrar de todo jeito, ele ainda pode me despejar. Agora, se a dívida não é mais uma dívida locatícia, se não é mais uma dívida de aluguel, ele não pode mais me despejar. Ele pode até me cobrar essa dívida de outras maneiras, mas me despejar ele não pode mais. Entenderam? Professor, eu achei este exemplo bem enrolado, né? Será que você pode dar um outro exemplo de modificação objetiva? Claro que posso. E aí sim é um exemplo que eu acho até mais tranquilo, que é o exemplo que eu uso, né? Nas exposições que eu faço, né? Existe um fenômeno em direito civil chamado dação em pagamento. Dar em pagamento. Tá? A dação em pagamento, ela é o quê? Tá? Dação em pagamento é assim. Eu, Rogério, devo 10 mil reais para Pedro. Tá? Chegou a data do vencimento, eu chamo o Pedro e falo assim, Pedro, eu não tenho 10 mil reais, mas está vendo aquele carro velho que eu tenho ali? Ele vale 10 mil. Você aceita, já que eu não tenho dinheiro, você aceita o carro pela dívida? Gente, muitos credores, eles falam assim, ah, cara, que saco, né? O ideal seria receber o dinheiro, mas vai que eu digo não para esse cara, amanhã nem o carro mais ele tem. Então manda essa desgraça desse carro para cá. Entenderam? Então, nesse caso, aqui eu tenho uma dação em pagamento. Eu dei em pagamento um objeto distinto do que tinha sido combinado originariamente. Isto é uma modificação objetiva, porque os sujeitos da obrigação são os mesmos, continua sendo o credor Pedro e o devedor Rogério, os sujeitos são os mesmos. O valor, né, ela acaba sendo também o mesmo. Né? A dívida era 10 mil em dinheiro, e então para quitar eu tinha que entregar 10 mil em dinheiro, só que eu entreguei um bem que valia 10 mil. Tá? Uma pergunta que pode estar ocorrendo agora na cabeça de vocês. O credor é obrigado a aceitar esse tipo de proposição? Não, não é obrigado a aceitar. Tá? Mas no mundo real, muitas pessoas aceitam com medo de que, se disserem não, aí que a vaca vai para o brejo mesmo, aí que o sujeito não paga mesmo. Então muitas pessoas aceitam. Então a dação em pagamento ela só vai acontecer se ela for voluntariamente estabelecida entre as partes. Tá? Ela não pode ser obrigatória. Mas é interessante notar que os sujeitos continuam o mesmo, mas o objeto do direito é transformado. Tá bom, gente? Então, tanto esse pagamento de aluguéis por meio de títulos pró-soluto, quanto a dação em pagamento, são exemplos de modificações objetivas. Tá? Agora, é qualitativa. Por que essa modificação ela é qualitativa? Porque, vejam, na dação em pagamento, o valor da obrigação continua sendo o mesmo. Só que a qualidade, a natureza do objeto a ser entregue mudou. Agora, as modificações objetivas também podem ser quantitativas. Né? E aqui eu dou o exemplo da aluvião. O que é aluvião, gente? Aluvião, se vocês pegarem o Código Civil, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Né? Então, Ctrl F aqui. Pronto. Aluvião. Vamos ver se ele localiza lá. Tá ruim, hein? Vamos ver. Aluvião. Deixa eu voltar aqui. Aluvião. Gente, a aluvião é bom que a aula ela vai com trilha sonora, né? Do sorriso das minhas filhas, né? Mas isso é bom. Gente, vamos lá. Na aluvião nós temos o quê? O artigo 1250, ele diz assim: os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. O que é que a lei diz? Aqui tem uma fazenda. Aqui tem uma fazenda. Aqui passa um rio. Tá? Aqui passa um rio. Então tem a fazenda
Tá? Vamos lá. Tem a fazenda. E aqui passa o rio. Tá? Aí, ao longo de 20 anos, esse rio ele vai depositando sedimentos aqui. Ó. E aquela fazenda que antes vinha até aqui, hoje ela vem até aqui. O objeto... desculpa, não deu para ver. Então, ó, a fazenda ela vinha até aqui. Ao longo dos anos, o rio foi depositando sedimentos. Nossa, a caneta tá ótima, hein? Então deixa eu pintar aqui os sedimentos. Pronto. Ao longo dos anos, o rio foi depositando sedimentos nessa parte mais sombreada aqui do meu desenho, né? Gente, por que eu chamo isso de uma modificação objetiva quantitativa? Porque antes a propriedade ela se estendia até aqui, depois ela aumentou até aqui. Então o objeto modificou. Aí você fala assim, professor, mas isso aqui serve para quê? Gente, isso aqui serve para você identificar que aconteceu um fato jurídico. Por que, professor, aconteceu um fato jurídico? Ué, não houve um aumento do objeto? Né? Se houve um aumento do objeto, esse objeto ele foi modificado quantitativamente. Mas para ele ter sido modificado quantitativamente, um fato jurídico aconteceu. Qual o nome deste fato jurídico, gente? Aluvião. Ok? O nome desse fato jurídico é aluvião. Tá? Então, vocês já viram nascimento, já viram modificação de direitos. Vamos agora já falamos sobre modificação objetiva, né? Ou modificação subjetiva. Tá? Agora, aqui também se fala, o Caio Mário fala isso, que além das modificações objetiva e subjetiva, pode haver alteração na intensidade do vínculo jurídico. Ou seja, você continua sendo titular do direito, mas as faculdades você não pode exercê-las com a mesma extensão que você poderia exercer antes. É o caso, por exemplo, do direito de retenção, tá? Que você tem quando você inquilino, realizou modificações consentidas no bem e não recebeu a indenização cabível por essas benfeitorias necessárias e úteis que você realizou. O Código Civil diz que até que você seja indenizado, você pode permanecer no bem. Tá? Isso é o que nós chamamos de direito de retenção. Tá? Bom, gente, esse direito de retenção, ele acaba aqui não sendo uma transformação do direito, mas ele reduz a potência, a força que o proprietário tinha no exercício das faculdades sobre o imóvel que era dele. Aquele imóvel não lhe será devolvido imediatamente até que ele pague pelas benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis feitas. Isso é o que nós chamamos de modificações quanto à intensidade do vínculo, né, do direito. Tá? Bom, façam o seguinte, vão lá tomar uma água e na volta nós falamos sobre extinção e perda de direito e já engrenamos no outro assunto que são os fatos jurídicos em sentido estrito. Bom, gente, feita esta breve pausa por vocês, né, para que vocês tomassem lá uma aguinha, né, vamos falar ainda sobre o terceiro fenômeno, que é a extinção, né, e vem associada à ideia de perda, né, do direito. Bom, vejam só, novamente, nascimento, modificação e extinção são fenômenos que dizem respeito ao direito em si. O direito em si nasce, o direito em si é modificado e o direito em si é extinto. Quando eu olho para os titulares, então uma coisa é olhar, vamos lá, uma coisa é olhar para o direito, outra coisa é olhar para o titular. Quando eu olho para o direito em si, quando eu olho para o direito nasce, se modifica
ou se extingue. Quando eu olho para o titular ele experimenta aquisição e perda. Quando eu olho para o direito em si, o fenômeno que eu estudo é o nascimento, a modificação ou a extinção do direito. Quando eu olho para o titular, o que eu vou dizer que o titular experimenta é a aquisição ou perda do direito. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, mas eu digo de novo para vocês que eu estou aberto a tratar deste assunto no nosso encontro ao vivo. Tá? Então vamos lá. Aqui no próprio roteiro eu digo que a diferença entre a perda e a extinção é que na extinção o direito em si desaparece e na perda ele é repassado para terceiro. Gente, mais ou menos, aqui o conceito ficou um pouco incompleto. Por quê? Na realidade, o mais correto dizer é que na extinção o direito em si desaparece. E na perda, o titular deixa de ser titular. Por quê, gente? Porque certamente uma extinção de direitos implicará a perda pelo titular. Mas o titular pode perder o direito sem que este direito necessariamente seja extinto. Né? Rogério, me explica isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Rogério achou a concha, doou a concha para João artesão, tá certo? Gente, neste caso, o que é que aconteceu? Houve alguma extinção de direito? Não houve. O direito de propriedade ainda existe sobre a concha. Neste caso, o que houve foi uma modificação subjetiva. Rogério não é mais o titular. Mas mais do que isso, para o Rogério aconteceu uma perda. E para o João artesão aconteceu uma aquisição. Mas o direito em si não foi extinto, o direito em si foi modificado. Agora vamos mudar o exemplo. O Rogério achou aquela concha linda, mas aí o Rogério estava nadando, segurando com a mão fechada a concha, né? Estava na praia, e aí alguém esbarrou no Rogério quando o Rogério estava nadando, a Rogério abriu a mão, a concha caiu, se misturou lá com a areia do fundo do mar, nunca mais vi essa concha. Tá? E desisti de procurar. O que é que aconteceu em relação ao direito de propriedade da concha? Ele foi extinto. O que é que aconteceu em relação ao Rogério? Ele sofreu uma perda do direito. Então o Rogério sofreu uma perda do direito, mas o direito em si de propriedade, que mal tinha acabado de nascer, foi extinto. O que eu posso dizer para vocês é que quando houver extinção, o último titular do direito, aquele que na mão de quem o direito foi extinto, experimentará uma perda. Então aqui nós vamos ter a perda e a extinção acontecendo de maneira simultânea. Com sinais trocados, isso também aconteceu lá no nascimento. Quando o Rogério se apoderou da concha lá atrás, houve um nascimento de direito misturado com uma aquisição pelo Rogério. Quando o Rogério perde essa concha no meio do mar, houve uma extinção de direito misturado com uma perda. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, de novo, este fenômeno aquisição e este fenômeno perda, eles acontecem em relação ao titular. Este fenômeno nascimento, modificação ou extinção é em relação ao direito em si. Tá certo, gente? Beleza? Entenderam isso? Então, e as coisas podem meio se misturar. Obviamente, quando o direito nasce, acontece uma primeira aquisição por alguém. Tá? Mas se ele é modificado, eu posso ter a perda por um, a aquisição por outro. E quando ele é extinto, eu tenho uma extinção associada a uma perda do direito pelo último titular dele. Ok? De novo, não se acanhem. Perguntem para mim no nosso encontro ao vivo qualquer coisa que vocês não tenham entendido. E eu acho que uma forma ideal de assistir a aula é você dar um pause, ocorrer uma dúvida, né? Você está fazendo lá suas anotações embaixo do roteiro. Ocorreu uma dúvida,
pausem, anotem essa dúvida, até com outra cor também, né? E me perguntem no encontro ao vivo. Não deixem, ó, esse pedaço introdutório, nós vamos ter algumas aulas aí introdutórias para a gente explicar todas as modalidades de fatos jurídicos, tá? Essas primeiras aulas serão aulas teóricas. A gente vai entrar no Código Civil, naquele modelão mais que vocês tinham de aula sobre direito civil, que era um modelo que pega mais o final do primeiro semestre. Aquele modelo a gente vai retomar quando a gente entrar no Código Civil em negócio jurídico, que é o artigo 104. Até lá, a gente vai ter que construir uma base teórica sólida para que a gente possa bem compreender o que são os negócios jurídicos. Tá? E aí a gente estuda o Código Civil e aí, gente, a gente decola e vai embora, tá certo? Mas até lá, vocês vão me perguntar tudo. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu tô com vergonha, eu vou perguntar, tô com medo de fazer uma pergunta muito óbvia, professor. Repito, não tenham este medo, tá? Aquilo que pode, às vezes, quando você deixa de perguntar algo que é óbvio, aí sim é que o dano fica irreversível, tá? Então perguntem sim, ok? Bom, então vamos voltar ao nosso roteiro, tá? Então entenderam essa história desses três fenômenos, nascimento, modificação e extinção, e isso aqui é aquisição e perda, tá? Um é em relação ao direito em si, outro diz respeito ao titular. E aqui, quando eu falo sobre extinção, eu digo o seguinte: a extinção, ela pode ser subjetiva, né? Querem ver uma extinção subjetiva? Qualquer direito personalíssimo que o titular morre, o direito também acabará com ele, né? Então, gente, mas o exemplo, por que eu coloquei de novo um exemplo aqui e coloquei uma ressalva? Porque o exemplo que está no texto de vocês é um exemplo antigo, é um exemplo escrito por Caio Mário, que sofreu uma leve alteração com o passar dos anos, tá? Este exemplo ele era preciso porque ele dizia o seguinte: quando o filho morre, ninguém mais pode investigar a paternidade, tá? Olha só, eu sou um filho não reconhecido por meu pai, tá? Quem é que tem legitimidade para entrar na justiça buscando um reconhecimento? Você vai falar assim, a mãe? Não, gente. Vocês estão no segundo semestre, mas quando vocês estiverem estudando direito de família, vocês vão ver que nas ações de investigação de paternidade, o autor da ação não é a mãe. O autor da ação é a criança. A mãe, mas como a criança é absolutamente incapaz, ela tem que ser representada pela mãe. Então a mãe, ela figura naquela ação apenas como representante do bebê, tá certo? Agora o autor da ação é o bebê, tá certo? E assim vai. Eu posso pedir reconhecimento de paternidade se eu já for adulto? Claro que eu posso, tá? Mas aí a lei dizia o seguinte: só quem pode pedir reconhecimento de paternidade é o filho que quer ser reconhecido. Ele é que tem legitimidade para entrar com essa ação. E se esse filho morrer antes de entrar com qualquer ação? Aí diz a lei, né? E a doutrina também, ela dizia, se este filho morrer, né, já era, né? Eu vou abrir aqui o Código Civil na tela para vocês verem o que o nosso código fala sobre isso. Então, na realidade é o CPC, não é o Código Civil, é o Código de Processo Civil. O CPC, ele diz assim: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, tá? Então, tradicionalmente eles falavam assim, olha o caso, se está aqui o pai, o filho está aqui, este filho tem legitimidade para pedir o reconhecimento de paternidade deste pai, mas ele não pediu, aqui está o neto. Se ele não pediu, se este filho aqui não pediu o reconhecimento de paternidade em relação a este ascendente que está aqui em cima, então tem uma linha reta com 3. Avô, filho e neto, tá? Então, este filho não pediu o reconhecimento de paternidade em relação a este aqui, o primeiro de todos, que é o avô dessa criança aqui, deste neto, tá? E que é o pai deste filho, tá? Então, este filho morreu. Como ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, né, os tribunais brasileiros eles diziam assim, olha,
se o maior interessado, que era esse cara aqui do meio, né, não pediu o reconhecimento, deixa eu até desenhar aqui, fica mais fácil. Nós temos aqui o avô, aqui o pai, e aqui o avô, e aqui vamos chamar de filho, tá? Que a gente está tomando como referencial esse cara aqui. Aliás, desculpa, o referencial é esse cara aqui, é o filho, tá? Então ele tem o pai e tem o avô, tá? Aí olha o que aconteceu. Este aqui não era reconhecido por este aqui. E este aqui morreu. Morreu sem ter entrado com a ação de reconhecimento de paternidade contra este aqui. Tá certo? Tradicionalmente, a nossa jurisprudência, ela dizia assim, daí o exemplo do Caio Mário no texto que eu passei para vocês. Dizia, ó, se este cara aqui não pediu o reconhecimento de paternidade em relação a este cara aqui, e este cara aqui morreu, já era. Já era. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então, se o próprio interessado não pediu, azar. Entenderam isso? Entenderam? E aí, a partir deste raciocínio, o Caio Mário falava assim, se este cara aqui, este pai aqui, né, não pediu o reconhecimento de paternidade em relação ao avô, não será o filho que vai pedir. Por quê? Porque o direito foi extinto, morreu com o pai dele. Certo? Então, este seria um exemplo de uma extinção subjetiva, tá certo? De direito, tá bom? Mas no roteiro, eu faço uma observação que diz o quê? A extinção pode ser subjetiva, morte do filho e a questão da legitimidade para a propositura de ação de investigação de paternidade. Então, a regra geral é de que quando o filho morre, este direito de reconhecer a paternidade ele é extinto, ninguém mais pode mover essa ação de reconhecimento. Mas existe uma exceção, que é justamente a exceção desenhada aqui para vocês. Tá? Olha só, houve um caso em 2010 em que o pai tinha morrido e aí o filho queria reconhecer o seu laço com o seu avô. Bom, aí o Tribunal de Justiça do Estado dele falou assim, não pode. Se o teu pai ele não quis reconhecer a paternidade, ele não quis ter a paternidade reconhecida em relação ao seu suposto avô, acabou ali, morreu ali, não tem mais jeito. Só que o tribunal entendeu, o STJ entendeu, que nesse caso, o menor, este cara aqui, também tinha interesse em estabelecer a sua história familiar. E que, portanto, ele não estaria litigando em nome do pai, ele estaria litigando em nome próprio, para o direito próprio dele de ter a sua história familiar conservada, o seu nome de família agregado, tá certo? E aí o tribunal deu. Mas normalmente, quando o filho morre, se ele não for reconhecido, né, se for um filho sem reconhecimento de paternidade, ninguém mais pode pedir esse reconhecimento em nome dele. Tá? Esta é a regra geral. Por isso que o Caio Mário dá esse exemplo como exemplo de extinção subjetiva do direito. Professor, esse exemplo do Caio Mário também é complicadinho. Tem mais fácil? Tem, gente. Tem mais fácil. Qualquer direito personalíssimo, quando morre o titular, o direito é extinto. O usufruto, eu não falei para vocês que era um direito personalíssimo? O usufruto, quando morre o usufrutuário, acaba o direito. Tá certo? Meu direito de personalidade, meu direito à vida, meu direito à honra, quando eu morrer, os meus direitos de personalidade morrerão junto comigo. Serão extintos.
Então, bastava o Caio Mário ter dito isso para facilitar a compreensão de vocês. Agora vejam, eu estou fazendo duas criticazinhas a um texto enorme do Caio Mário. O Caio Mário é um autor que escreve muitíssimo bem e, no geral, as coisas elas são boas que ele fala. Tá certo, gente? Então, extinção pode ser subjetiva quando eu tenho um direito personalíssimo e o titular desse direito personalíssimo falece. Aí há uma extinção subjetiva do direito, porque não há mais como o direito sobreviver se o seu titular faleceu. Por que eu falei expressamente nos direitos personalíssimos? Porque se o direito não for personalíssimo, ele vai ser transmitido para os herdeiros. Aí a morte de um não extingue o direito. Ah, o professor explica melhor. Tá bom. Minhas propriedades, meus bens, os bens que estão sob minha propriedade, né? O dia que eu morrer, os meus filhos herdarão. Tá certo? Então a minha morte não implicará a extinção subjetiva desse direito. Agora, os meus direitos de personalidade morrerão comigo. Então a minha morte implicará a extinção desses direitos, porque eles, além de serem direitos de personalidade, eles são personalíssimos. Ok? Me perguntem isso, hein? Me perguntem isso. Tá? Nos nossos encontros ao vivo. Tá? Gente, continuando aqui. A extinção pode ser objetiva, quando o objeto em si perece. Exemplo, eu tenho um carro, este carro ele caiu da ponte, né? Estava sendo guiado por outra pessoa, caiu na ponte, no Rio Niterói, caiu no meio do Oceano Atlântico. Não tem como resgatar esse carro a uma profundidade tal, né? Então, houve aqui o quê? Um perecimento do objeto. É uma extinção objetiva do direito de propriedade que eu tinha sobre aquele veículo. Tá? E também pode haver uma extinção em razão do vínculo com uma decadência. Tá? A decadência, a gente vai estudar isso lá na frente. No finalzinho do curso a gente vai estudar a prescrição em decadência, mas vocês vão ver que a decadência ela é a perda de um direito potestativo em virtude do seu não exercício durante o prazo fixado por lei. Tá? Então, o não exercício disso leva à perda daquele direito. Ok, minha gente? Seguindo. Vamos falar, a renúncia, ela também leva à extinção do direito. Só que a renúncia é um ato voluntário por meio do qual eu digo que não quero mais a existência daquele direito. Eu renuncio a ele. Tá bom? Normalmente a renúncia de direitos personalíssimos também ela põe fim a esses direitos. Tá? Vamos falar agora sobre, vamos avançar no nosso estudo e vamos agora falar da classificação dos fatos jurídicos. Porque nós já falamos, tudo isso que nós falamos era sobre fato jurídico em sentido lato. O que é o fato jurídico em sentido lato, gente? O fato jurídico em sentido lato é tudo aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. E quando eu falo tudo, eu me refiro a acontecimentos naturais e a ações humanas. Aí, quando eu vou falar de acontecimentos naturais, vamos lá, só ver mais um negócio aqui. Olha só, gente, um contrato, ele cria direitos, ele extingue direitos? Sim, mas um contrato é uma ação humana. Agora, uma pandemia, tá, que ela impõe o descumprimento de um contrato porque não tem jeito dele ser honrado. Tá? Por exemplo, numa festa. O sujeito tinha contratado alguém para dar uma festa para ele, mas numa casa de festas. Só que o poder público proibiu eventos em casas de festas por conta da pandemia. Isso é um acontecimento natural. Mas isso cria ou modifica ou extingue o direito? Sim. Então vejam que, quando eu falo que o fato jurídico em sentido lato é tudo aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, lembrem-se que os fatos jurídicos em sentido lato,
eles envolvem fatos jurídicos em sentido estrito, que são acontecimentos naturais, mas envolvem também ações humanas. Essas ações humanas elas vão derivar para ato fato ou para ato jurídico. E sendo um ato jurídico, ele pode ser, deixa eu refazer aqui que aqui apagou. Sendo um ato jurídico, ele pode ser um ato jurídico em sentido estrito, ele pode ser um negócio jurídico, ou ele pode ser um ato ilícito. Tá? Aqui. Tá? Então, o ato jurídico em sentido lato, ele pode ser um ato jurídico em sentido estrito, ele pode ser um negócio jurídico, ele pode ser um ato ilícito. Tá bom? Bom, mas o que nos interessa agora é a primeira classificação. Qual é a primeira classificação? A primeira classificação é dos fatos jurídicos em sentido estrito, que são os acontecimentos naturais. Qualquer acontecimento natural é um fato jurídico em sentido estrito, professor? Não. Então anotem o conceito, né? Coloquem lá. Fato jurídico em sentido estrito. Podem até dar um pause aí, pegar a caneta e anotar direitinho, tá? Vou começar a falar desse conceito agora. Então vamos lá. Fato jurídico em sentido estrito é o acontecimento natural capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Só. É o acontecimento natural capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Mas se vocês vierem ao meu esqueminha aqui, vocês vão ver que eu falo dos fatos jurídicos em sentido estrito, como acontecimentos naturais, capazes de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, mas eu ainda coloco uma chavezinha aqui. Eles podem ser ordinários ou extraordinários. Tá? Agora, por que isso? Porque, gente, os fatos jurídicos em sentido estrito ordinários são aqueles corriqueiros, que se repetem com frequência, né? Que não tem nada, são usuais, normalmente esperados. Exemplo disso, o nascimento, o nascimento, a concepção de pessoas, o nascimento de pessoas, né? A morte. Agora, a morte, quando ela for uma morte natural, porque se ela for uma morte decorrente de ato ilícito, muda a classificação. Ela deixa de ser um fato jurídico em sentido estrito para se transformar num ato ilícito. Tá? Mas, normalmente, nascimento, concepção, morte são acontecimentos ordinários, eles são usuais, eles acontecem todos os dias. Querem outro? A fluência do tempo. Qualquer fluência do tempo? Não, a fluência do tempo que me leva do nascimento à maioridade, por exemplo. Isto é um fato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque quando eu fico maior, o poder que meu pai tinha sobre mim, determinando o que eu poderia ou não fazer, esse poder que meu pai tinha, ele é extinto. Então isso põe fim a direitos. Então a fluência do tempo é algo puramente natural, né? E neste caso ela é capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, e aí ela é um fato jurídico em sentido estrito. Mas como ela é usual, é um fato jurídico em sentido estrito, ordinário. Mas nós temos, gente, aqui um outro tipo de acontecimentos, né? Que são, esses sim não são usuais, né? São os fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários, tá? Os fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários, que são aqueles acontecimentos naturais, só que, embora sejam acontecimentos naturais, eles não são corriqueiros, não são usuais. Exemplo deles, o caso fortuito ou a força maior a impactar nas relações jurídicas. Então, um tsunami, uma erupção vulcânica, uma pandemia, né? São fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários, tá? Porque eles impactam em relações jurídicas, criando, modificando ou extinguindo relações jurídicas. Só que aí, gente, quando eu falo de fato jurídico em sentido estrito extraordinário, vocês vejam que eu falo de caso fortuito e força maior. E aí, quando eu trato de caso fortuito e força maior, é importante dizer para vocês que os autores oscilam muito em relação a esses dois conceitos, o que é o caso fortuito e o que é a força maior, tá? Só que eu trato os dois como sinônimos. No próprio roteiro eu coloco pelo menos 3 autores que trazem conceitos distintos
do que é o caso fortuito e do que é a força maior. Tem uns que dizem que o caso fortuito é uma atuação de terceiro, ser humano, um terceiro, que é inevitável por parte dos outros partícipes da relação jurídica. Tem gente que diz que o caso fortuito é força maior, que o caso fortuito ele é a atuação humana, tem gente que diz que a força maior é a atuação de terceiro. Tem gente que inverte, tem gente que diz que o caso fortuito, então vamos lá, tem gente que diz que o caso fortuito é humano e a força maior é um acontecimento ininteligente. Tem gente que diz que o caso fortuito é um acontecimento ininteligente e que a força maior é humano. E tem gente que diz que um é inevitável e o outro é imprevisível. Não me interessa. Não me interessa. Por que não me interessa? Porque o Código Civil, ele trata os dois basicamente como sinônimos. E eu vou tratar caso fortuito e força maior também como sinônimos. Tá? O que mais me interessa não é diferenciar caso fortuito e força maior. É saber duas coisas. Primeiro, o caso fortuito e a força maior, eles apenas serão fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários quando eles forem acontecimentos puramente naturais. Primeira observação importante é essa. Segunda observação importante, o caso fortuito e a força maior, seja qual for o critério usado, eles têm dois requisitos para que eles possam ser identificados. Primeiro, ausência de culpa por quem o invoca. E o segundo é o quê? Inevitabilidade. O caso fortuito e a força maior, eles têm esses dois requisitos. Ausência de culpa por quem o invoca e inevitabilidade. Então, gente, e é importante você conhecer quando é uma coisa, quando é outra, porque o caso fortuito e a força maior, eles podem ser, inclusive, eximentes de responsabilidade civil. Você teria que pagar uma multa contratual porque você descumpriu o contrato, mas aí na hora que você vai ser cobrado dessa multa, você fala, opa, peraí, eu não vou pagar essa multa porque eu não descumpri o contrato por culpa. O descumprimento decorreu de um caso fortuito ou de uma força maior, de um fato jurídico em sentido estrito extraordinário. Você vai dizer isso? Mas para que você possa convencer o juiz de que esta é de fato a hipótese, você vai ter que mostrar esses dois simultaneamente, esses dois requisitos. Ausência de culpa por quem o invoca e inevitabilidade. Então vamos voltar ao exemplo da festa. Eu tinha sido contratado para organizar uma festa numa casa de eventos em Brasília. E aí, minha gente, eu acabei não dando essa festa porque veio a pandemia e veio um lockdown. Tá? Olha só que interessante. Eu tive culpa para descumprir isso? Não, não tive. Eu vou levar a multa? Não. O justo aqui é o quê? Devolver o dinheiro que me foi pago, porque eu também não posso embolsar essa grana. Agora, levar uma multa por conta disso eu não vou não. Tá? Mas aí eu digo, olha, eu descumpri não porque eu sou um sujeito descompromissado. Eu descumpri porque aconteceu um caso fortuito, né? Uma pandemia. Né? É um fato jurídico em sentido estrito extraordinário. E os requisitos deles estão presentes. Porque, primeiro, ausência de culpa. Eu não tive culpa nenhuma para que isso acontecesse. No mundo inteiro. É uma pandemia. E segundo, é inevitável. Né? Nada do que eu possa fazer vai demover as autoridades públicas da necessidade do lockdown. Então eu não posso levar uma multa. Entenderam isso? Aí este fato jurídico em sentido estrito extraordinário, ele vem impactando neste contrato, impedindo que a cláusula de multa seja aplicada. Entenderam isso? Então, resumo da ópera. Caso fortuito e força maior eu trato como sinônimos. Mas a gente sabe que o caso fortuito e a força maior, há quem faça diferença entre eles, porque eles podem ser decorrência de acontecimentos puramente naturais ou eles podem ser consequência da atuação de alguém externo à minha relação jurídica. Tá? O caso fortuito e a força maior, ele só vai ser um fato jurídico em sentido estrito extraordinário
quando ele decorrer de um acontecimento puramente natural. E se ele acontecer a partir da conduta de terceiro, ele continua sendo um caso fortuito ou uma força maior. Ele só não vai ser um fato jurídico em sentido estrito extraordinário. E muitas vezes, por parte do terceiro que comete o caso, aquela conduta que eu vou qualificar como caso fortuito ou força maior, às vezes eu posso até enquadrá-lo como um praticante de um ato ilícito. Ok, minha gente? Então, essas eram as principais observações que nós tínhamos a fazer sobre o primeiro tipo de fato jurídico em sentido lato, que é o fato jurídico em sentido estrito. Muito obrigado pela atenção, por terem acompanhado essa nossa segunda aula, né? E vamos agora ao nosso encontro ao vivo. Grande abraço!